Senhoras e senhores, fãs de suspense e plot twists, deixe o coração acelerar e prepare-se para ser pego de surpresa, porque hoje vamos falar de um dos grandes nomes do gênero, M. Night Shyamalan. Fragmentado é a mais nova produção de Shyamalan e marca sua volta à boa forma do cinema de suspense. Tomando essa produção como gancho, vamos falar um pouco dos maiores sucessos desse cineasta indiano, que possui uma carreira tão contrastante quanto o começo e o final de seus filmes. E fique tranquilo, pois mesmo falando de alguns clássicos, não vamos dar spoiler nenhum sobre eles. E o primeiro filme dessa lista é o conhecido O Sexto Sentido, de 1999, produzidos pela Hollywood e Buena Vista. Escrito e dirigido por Shyamalan, o filme apresenta a história de Cole Sears e sua habilidade paranormal de ver e conversar com os mortos. You know the accident up there? Yeah. Someone got hurt. They did? A lady. She broke her neck. Oh my god, but you can see her? Yes. Where is she? Standing next to my window. Interpretado por Haley Joel Osment, Sears tem medo da sua capacidade e a esconde de todo mundo. O único confidente do pequeno protagonista é o psicólogo infantil Malcolm Crowe, interpretado por Bruce Willis. O decorrer do filme aborda a questão de Sears trabalhando com seus medos juntos a Crowe, mas como uma reviravolta no sinal que deixou a crítica ensandecida na época. Did you ever talk to your mom about how things are? I don't tell her things. Why not? Because she doesn't look at me like everybody else, and I don't want her to. I don't want her to know. Know what? I see dead people walking around like regular people. A produção, que custou mais ou menos 40 milhões de dólares, rendeu ao estúdio um retorno de 290 milhões. Sua reviravolta é tão surpreendente que fez o filme se tornar um marco no gênero do suspense e rendeu uma média de 85% de aprovação segundo Rotten Tomatoes. O segundo filme da nossa lista é Corpo Fechado, dos anos 2000, produzidos pela Touchstone Pictures. É aquela velha história, em time que está ganhando não se mexe, e após um ano na produção de Sexto Sentido, Bruce Willis voltou a trabalhar com Shyamalan. Mas dessa vez como David Dunn, o único sobrevivente de um acidente de trem que matou mais de 130 pessoas. Why are you looking at me like that? There are two reasons why I'm looking at you like this. One, because it seems you are the only survivor of this train wreck. And two, you don't have a scratch on you. Por ter saído sem nenhum arranhão, o caso despertou o interesse de Elijah Price, um personagem misterioso interpretado por Samuel L. Jackson, que tem uma teoria bem bizarra sobre o caso. Seria David Dunn o último super-herói da Terra? I know what's going through your mind right now. You're searching for meaning in all of this. Know one thing. 131 people died so you could finally understand the destiny for which you were born. Are you ready for the truth? Claro que essa ideia martela a cabeça de Dan durante o filme, e o personagem começa a questionar algumas verdades que ele tem sobre ele mesmo, o que acaba afetando a sua vida e a vida de toda a sua família. Aqui Shyamalan se empolgou e a produção custou aproximadamente 75 milhões de dólares. Porém, não teve um retorno tão bom quanto a primeira colaboração Shyamalan-Willis. Isso porque o filme só faturou 94 milhões de dólares, o que não é muito se a gente for considerar as proporções e os gastos com Hollywood. Mas a crítica e o público gostaram do filme e Rotten Tomatoes classificou Corpo Fechado com uma aprovação de 68% e 77% respectivamente. O terceiro filme eu tenho certeza que deixou você com uma visão diferente sobre milharais e plantações de cana. Imagina morar em uma pacata fazenda em Bucks County, na Pensilvânia, com seus 2 filhos e seu irmão. Tudo vai muito bem na sua vida, até que em uma manhã você acorda e percebe que a sua plantação de milho está repleta de círculos e linhas gigantescas. Esse é o ambiente enfrentado pelo ex-pastor Graham Hess, que é obrigado a enfrentar o desconhecido enquanto luta para superar a perda da sua mulher, que morreu em um trágico acidente de carro.
É claro que você já deve ter associado a situação a uma invasão alienígena, e você está no caminho certo. Mas o que torna Sinais uma produção memorável não é um plot twist, mas sim a capacidade de te deixar tenso do início ao fim. Sabe aquela apreensão de que a qualquer momento uma coisa muito ruim pode acontecer? Pois é assim, com as juntas da mão doendo de tanta tensão e desconfiado da própria sombra, que o filme faz você se sentir. What's the matter? There's a monster outside my room. Can I have a glass of water? What's wrong with the water next to your bed? It tastes old. Nesse caso, o saldo bancário não deixa mentir que essa foi uma produção que deu muito certo. O investimento de 72 milhões da Buena Vista Studios obteve um retorno de mais ou menos 227 milhões de dólares. Mas não só no banco a obra saiu muito bem, no Rotten Tomatoes ela obteve uma aprovação de 74% pela crítica. O quarto filme é A Visita, de 2015, produzido pela Universal Pictures. O filme é um respiro para Shyamalan após uma sequência de fracassos. E para isso ele partiu do princípio de um roteiro bem simples. Tudo começa quando a mãe das crianças decide viajar com seu namorado, deixando Becca e Tyler na casa dos avós. My parents asked if their grandchildren could visit them for a week. Here we are. This is where our mom grew up. I've wanted to spend time with you for so long. Miss you guys! Mom, we're having a great time. Sabendo que a situação da família não anda muito bem, Becca decide gravar um documentário para tentar ajudar na reconciliação. O que parece ser um roteiro de filme de sessão da tarde se transforma num grande pesadelo para Becca e Tyler quando descobrem que os seus avós escondem alguns segredos bem perturbadores. Ao chegar na casa, nada de surpresa, mas na hora de dormir, uma regra chama muito a atenção dos dois jovens. Em hipótese nenhuma, as crianças devem deixar o quarto depois das 9h30 da noite. Na primeira noite, os irmãos já são surpreendidos por alguns barulhos estranhos do lado de fora do quarto. E movido por uma curiosidade nata de criança, eles abrem a porta e se deparam com sua avó completamente descontrolada. Bedtime here is 9:30. It's probably best you two shouldn't come out of your room after that. See you in the morning. 9:30? 9:30. What is that? It's 10:47. We think there's someone outside the door. A partir desse momento até o final do filme é uma luta constante pela sobrevivência. Segundo o IMDb, o filme rendeu um lucro de 65 milhões de dólares ao estúdio. Pode parecer pouco, mas o estilo de point of view, que é quando a câmera está na mão dos atores filmando as ações, fez com que a produção não precisasse de mais de 5 milhões de dólares para ser feita. O filme não possui a melhor classificação do Rotten Tomatoes, mas mesmo assim alcançou uma aprovação de 64%. Would you mind getting inside the oven to clean it? O último filme dessa lista não poderia ser outro, afinal é a volta definitiva de Shyamalan à sua boa forma. Sem o clássico plot twist que lhe deu fama no final dos anos 90, Fragmentado conta a história de um homem com 23 personalidades distintas dentro de si. Interpretado por James McAvoy, este homem sequestra um grupo de 3 garotas que tem que descobrir qual personalidade pode ajudá-las a sair do cativeiro e qual quer mantê-las lá. What are we doing here? What the hell is going on? I was sent to get you for a reason. There's a flower on the pillows, a flower in the bathroom. Like, we're important. The only chance we have is if all 3 of us go crazy on this guy. Who is that? Maybe she can help us. Mesmo sem reviravolta, pode se preparar para um filme tenso que vai te prender do início ao fim. Isso porque a construção de clima feita pelo diretor é linear e inesperada, afinal, o telespectador não sabe qual personalidade vai surgir no momento e como ela agirá em relação às meninas. Essa narrativa psicológica deu muito certo, ao ponto de um investimento de 9 milhões de dólares se tornar um lucro de 137 milhões. Vale lembrar que isso apenas em pouco mais de 2 meses. I've
never seen a case like this before. 23 identities live in Kevin's body. Who are you? Para o Rotten não foi diferente, afinal o site classificou Fragmentado como uma aprovação da crítica de 75% e uma aprovação pelo público de 80%. The world will understand now. The beast is real. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio do especial de M. Night Shyamalan, mas fique ligado que na semana que vem tem mais. Se você gostou desse vídeo, deixa o curtir aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Se já é inscrito, clique no sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo entrar no ar. Do resto, não tenho mais nada para dizer, apenas deixo aquele grande abraço e nos vemos na próxima. Tchau!